Há apenas semanas, os astrônomos previam que o 3I Atlas, o nosso terceiro visitante interestelar de sempre, passasse discretamente por Marte, como uma mera piscadela. Em vez disso, ocorreu o impensável. Num ápice de 48 horas, este corpo celeste explodiu em brilho, 6 vezes mais intenso do que qualquer modelo cometário antecipava, e formou uma nuvem verde carregada de dióxido de carbono com metade da largura do Sol. Agora, os telescópios terrestres mostram-se impotentes enquanto o Atlas avança para Marte a quase 70 km por segundo, escapando ao nosso alcance no clarão solar. Por que é que este suposto viajante extraterrestre viola todas as normas? Revela ele nova física ou oculta algo bem mais enigmático? Que mistério se desenrola perto de Marte? E conseguirá alguém na Terra decifrá-lo a tempo? O 3I Atlas encontra-se presentemente a cerca de 2 unidades astronômicas do Sol, o dobro da separação entre a Terra e a nossa estrela, ou seja, perto de 300 milhões de quilômetros de distância. Neste preciso instante, desloca-se para o interior a uma impressionante velocidade de 58 km por segundo. Essa rapidez é de difícil compreensão. Supera em mais do dobro a velocidade de qualquer planeta do Sistema Solar. Mercúrio, o mais veloz, orbita a menos de 48 km por segundo. O 3I Atlas atravessaria a distância da Terra à Lua em pouco mais de 1 hora, uma viagem que os astronautas da Apollo demoraram 3 dias a completar. Ao aproximar-se do periélio no final de outubro, a sua velocidade aumentará ainda mais, atingindo quase 68 km por segundo, um valor extremo que desafia os limites para objetos naturais no Sistema Solar interior. Para comparar, a sonda Parker Solar Probe, o objeto humano mais rápido, alcançará eventualmente cerca de 200 km por segundo, mas só após anos de assistências gravitacionais e planeamento meticuloso. O 3I Atlas obtém a sua velocidade apenas pela queda, atraído pela gravidade solar numa trajetória hiperbólica. Na escala de magnitude astronômica, o 3I Atlas atingiu a magnitude 12. Este valor, embora técnico, tem implicações concretas. As estrelas mais fracas visíveis a olho nu rondam a magnitude 6. Cada degrau nesta escala representa uma variação substancial. Uma diferença de 5 magnitudes equivale a uma mudança de 100 vezes na luminosidade. O salto de magnitude 16 para 12, como observado no 3I Atlas, significa um aumento de cerca de 40 vezes no brilho. Ainda assim, a este nível, o cometa permanece invisível a olhos desarmados. Só com um telescópio de tamanho médio e céus escuros e límpidos é que astrônomos amadores logram avistá-lo. Para a maioria, trata-se de uma mancha fantasmagórica, mal diferenciável do ruído de fundo. O brilho do cometa não se resume a aspectos ópticos. Ele resulta da imensa quantidade de luz solar dispersada pela sua coma em expansão. O núcleo do 3I Atlas continua oculto, envolto numa densa camada de gás e poeira. As estimativas para o seu tamanho variam de um compacto 0,3 km a um mais considerável 5,6 km de diâmetro. A coma, o envelope luminoso que rodeia o núcleo, alargou-se para quase metade do diâmetro do Sol. Isto não é mero efeito visual. A coma constitui uma estrutura física real, com centenas de milhares de quilômetros de largura, composta por gelo e poeira vaporizados pelo calor solar. Reflete e dispersa a luz solar numa escala rara a esta distância do Sol, destacando o 3I Atlas como uma exceção entre os cometas. Os cálculos de trajetória confirmam que o 3I Atlas segue um percurso hiperbólico. Não está ligado ao Sol. Trata-se de uma passagem única pelo Sistema Solar, sem regresso. A sua aproximação mais próxima à Terra não será inferior a 1,8 unidades astronômicas, pelo que não há risco de colisão ou detritos. A urgência reside noutra parte, e na oportunidade fugaz de observar um visitante interestelar enquanto ele atravessa o nosso Sistema Solar, prestes a sumir no brilho solar. Todas as métricas, de distância, velocidade, luminosidade, posicionam o 3I Atlas bem longe dos padrões habituais dos objetos do Sistema Solar. Os números desafiam comparações simples. Com um sobrevoo a Marte no horizonte, estes dados estabelecem a base, ancorando a narrativa em informações sólidas e incontestáveis. Dentro de horas após o pico de brilho, a base de dados de observações de cometas, COBS, encheu-se de alertas.
Astrônomos amadores na Austrália foram os primeiros a registrar medições sinalizadas, reportando um aumento de 6 vezes na emissão de luz em apenas 2 noites. Seria este um surto genuíno ou um artefacto de dispersão fotométrica a 3 de outubro? O 3I Atlas passa por Marte a cerca de 30 milhões de quilômetros de distância. Perto em termos cósmicos, mas ainda bem fora de qualquer zona de risco para o planeta vermelho ou as suas sondas orbitais. A trajetória do cometa é implacavelmente de saída, caracterizada por uma excentricidade superior a 1. Esse número, por simples que pareça, indica que o objeto não está ligado. Um visitante interestelar que efetua uma única passagem irreversível pelo sistema solar antes de se perder no espaço profundo. Para a Terra, a aproximação mais próxima já passou, sem nunca descer abaixo de 1,8 unidades astronômicas. Na prática, isso significa mais de 270 milhões de quilômetros, quase o dobro da distância ao Sol. Sem detritos, sem ameaça de impacto, sem chuvada de meteoros. O único elemento em jogo é os dados que podemos recolher enquanto a janela estiver aberta. Mas essa janela está a fechar-se rapidamente. À medida que o 3I Atlas avança para o interior, a geometria da sua rota conspira contra os astrônomos baseados no solo. O ângulo entre o cometa e o Sol, conhecido como elongação solar, a elongação solar diminui a cada dia. A 21 de outubro, este ângulo desce para menos de 30 graus, um limite decisivo. A partir daí, até os telescópios mais sofisticados têm dificuldade em detectar o brilho tênue do cometa em meio ao fulgor avassalador do céu noturno. Para a maioria dos astrônomos amadores, a oportunidade real de observação termina no início de outubro, precisamente quando o cometa atinge o ponto mais próximo de Marte. O calendário não perdoa. O periélio ocorre a 29 ou 30 de outubro, momento em que o 3I Atlas passará a uma distância de 1,36 a 1,4 unidades astronômicas do Sol. Nessa altura, a sua velocidade máxima atinge cerca de 68 km por segundo e espera-se que a atividade atinja o pico. No entanto, da perspectiva terrestre, o cometa fica oculto pelo clarão solar, invisível mesmo para os observatórios mais potentes. Este período de escuridão, que se estende do início de outubro ao princípio de novembro, implica que a fase mais espetacular da evolução do cometa ocorrerá fora do alcance da visão direta humana. Tudo isto é previsto por modelos orbitais que analisam com precisão cada detalhe do trajeto do cometa, baseados em centenas de observações. Os cálculos são inequívocos. O 3I Atlas não regressará. A sua órbita hiperbólica assegura que quaisquer enigmas não resolvidos nas próximas semanas ficarão sem resposta por gerações. A pressa é autêntica, mas não surge de um risco iminente. Trata-se antes da oportunidade única de observar um corpo oriundo de outro sistema estelar enquanto interage com o nosso Sol e planetas, antes de se afastar para sempre. A única forma de prolongar essa janela agora é passar o relevo para as sondas que orbitam Marte. Cada uma equipada com o seu conjunto de instrumentos e com a possibilidade de registrar parte deste encontro efêmero. A correria pela recolha de dados iniciou-se assim que o 3I Atlas desviou do seu trajeto previsto. Os programadores de observatórios em todo o mundo entraram numa disputa contra o tempo e contra o Sol. Com a curva de luminosidade do cometa a subir de forma acentuada, as principais instalações acionaram protocolos de observação prioritária de emergência. O telescópio espacial Hubble, já sobrecarregado, reservou um horário especial para imagens, capturando dados ultravioleta e ópticos enquanto a coma se expandia. Cada exposição do HST teve de equilibrar o perigo de saturação com a exigência de pormenor, com as equipas de instrumentos a ajustarem em tempo real para acompanhar o aumento rápido de brilho do cometa. Logo a seguir, o telescópio espacial James Webb obteve uma rara aprovação do Comitê para Espectroscopia no Infravermelho Médio. A 6 de agosto, o instrumento NIR-SPEC do JWST fixou-se na coma, detectando uma proporção invulgarmente elevada de dióxido de carbono em relação à água, cerca de 7,6, bem acima da média dos cometas do Sistema Solar. Esta descoberta foi sinalizada em tempo real ao Centro de Planetas Menores e partilhada em canais privados do Slack, desencadeando uma série de pedidos para análises espectrais adicionais. O Observatório Gemini-Sul, sediado no Chile, foi o seguinte a intervir, obtendo uma série de imagens ópticas no infravermelho próximo.
O campo amplo e a capacidade de comutação rápida do Gemini permitiram às equipas vigiar alterações subtis na estrutura e na cor da coma, mesmo com a luminosidade do objeto a variar de noite para noite. Ao mesmo tempo, o SFEREX, o cartógrafo infravermelho de todo o céu da NASA, alterou o ritmo das suas varreduras para captar vislumbres breves do espectro em evolução do cometa. Embora o SFEREX não fosse otimizado para segmentos rápidos, a sua cobertura ampla de comprimentos de onda ofereceu uma referência singular para monitorizar emissões de voláteis à medida que o cometa atravessava distâncias solares diferentes. Cada instalação contribuiu com as suas vantagens e limitações próprias. O HST conseguia resolver pormenores finos da coma, mas apenas em janelas temporais restritas. O JWST proporcionava sensibilidade excepcional no infravermelho, mas o agendamento era apertado devido a outros alvos de alta prioridade na mesma fase. A posição terrestre do Gemini era condicionada pelo tempo atmosférico e pela elongação solar decrescente do cometa. A coordenação destes recursos exigiu uma orquestração mais típica de exercícios de defesa planetária do que de trabalhos rotineiros com cometas. Os diretores de observatórios geriram petições de equipas científicas rivais, enquanto os fluxos de dados processavam e distribuíam imagens brutas durante a noite. As conversas no Slack encheram-se de discussões sobre escolhas de filtros e durações de exposição, pois cada observação contava. O sentimento de urgência intensificou-se com a proximidade do período de ocultação. Uma vez que o cometa entrasse no clarão solar, os telescópios baseados na Terra ficariam cegos por semanas. Os últimos conjuntos de dados utilizáveis e as imagens ultravioleta do HST, os espectros de dióxido de carbono do JWST, as capturas de cor do Gemini seriam o registro final da perspectiva terrestre. Com a transição para as orbitadoras de Marte iminente, a campanha terrestre transformou-se num teste de colaboração global, extraindo cada medição possível de um alvo que se desvanece. Marte assume o papel de melhor observatório do Sistema Solar quando os telescópios da Terra são ofuscados pelo Sol. As sondas em órbita à volta do planeta vermelho recebem subitamente a missão de seguir um cometa que não estava nos planos iniciais de ninguém. Cada nave espacial oferece um arsenal especializado de ferramentas, e as equipas de engenheiros e cientistas apressam-se a adaptar, reprogramando instrumentos e negociando horários preciosos de observação. O RAI-RISE, o Sistema de Imagens de Alta Resolução RAI-RISE, instrumento de ciência de imagem da sonda Mars Reconnaissance Orbiter da NASA, destaca-se pela capacidade de identificar objetos do tamanho de uma secretária a partir da órbita. Com uma resolução de 0,3 metros por pixel, o RAI-RISE poderia, em princípio, detectar o núcleo de 3 Ilha Atlas, desde que o brilho de fundo e a geometria de segmento sejam favoráveis. No entanto, acompanhar um cometa que se desloca a 58 km por segundo, a milhões de quilômetros de distância, testa os limites tanto do hardware como do software. Equipas da Universidade do Arizona e do JPL realizam simulações, ajustam os tempos de exposição e competem por janelas de observação. O risco vai além de simplesmente perder o cometa, pode envolver a superexposição da câmara ou danos nos pixels se o Sol entrar no campo de visão. A Mars Express da ESA, em órbita desde 2003, inclui a câmara estéreo de alta resolução, ou HRSC. A HRSC sobressai na captação de imagens de campo amplo e multiângulo, perfeita para registrar a extensão completa da coma e da cauda de um cometa. Os seus filtros de cor facilitam a distinção entre poeira e gás, ao passo que pares estéreo podem desvendar estruturas tridimensionais subtis na nuvem em expansão. A equipa de operações da HRSC, na Alemanha, colabora com astrônomos de solo para sincronizar as exposições no momento em que Trace Atlas se aproxima mais do plano orbital de Marte. O Trace Gas Orbiter, ou TGO, da missão ExoMars transporta o KSSIS, o sistema de imagem colorida e estéreo de superfície, e o NOMAD, um conjunto de espectrômetros concebido para detectar gases atmosféricos fracos. O KSSIS, planeado para a geologia marciana, pode ser reorientado para fotografar a coma do cometa em várias bandas de cor. A sua rapidez na imagem permite monitorizar variações de brilho e forma durante um único sobrevoo. O NOMAD está otimizado para identificar gases residuais como CO2, H2O e orgânicos raros.
Ao direcionar os espectrômetros para 3I Atlas, a equipa pretende confirmar os níveis elevados de CO2 inicialmente sinalizados pelo JWST e procurar assinaturas químicas inéditas em cometas do Sistema Solar. A missão MAVEN da NASA contribui com uma perspectiva distinta, através do seu espectrômetro ultravioleta de imagem. Este ajusta-se às emissões de oxigênio atômico e carbono, enquanto instrumentos de plasma avaliam a interação do vento solar com o efluxo do cometa. Os dados do MAVEN poderão esclarecer se o brilho verde da coma resulta de oxigênio atômico ou de mecanismos mais exóticos. A sua órbita, desenhada para sondar a atmosfera superior de Marte, posiciona-o idealmente para captar a passagem do cometa sob ângulos múltiplos. Centros de operações de missões nos Estados Unidos e na Europa realizam reuniões de emergência, avaliando os perigos de desviar instrumentos da ciência rotineira em Marte. Cada intervalo de observação envolve negociações entre engenheiros, investigadores principais e gestores de projeto. Os protocolos de segurança são rigorosos. As câmaras devem evitar a luz solar direta. Os espectrômetros requerem calibração precisa, e os modelos de risco de poeira precisam de verificação. Por vezes, são enviadas correções de software em cima da hora para ativar modos de segmento novos ou contornar limites de segurança predefinidos. Nenhum orbitador isolado consegue registrar toda a narrativa de 3I Atlas. Em conjunto, esta frota internacional constitui um observatório sintético, combinando imagens, espectroscopia e medições de plasma através de órbitas e fusos horários. A inventividade reside não só no equipamento, mas na coordenação acelerada de equipas que, até há pouco, desconheciam este cometa. À medida que a visão da Terra se desvanece, a tarefa de desvendar um visitante interestelar recai sobre estes olhos robóticos em Marte. Cada um deles preparado para recolher dados que podem alterar a nossa percepção dos cometas e da química de objetos oriundos para lá do Sistema Solar. A cor na coma de um cometa funciona como uma impressão digital química, moldada pela luz solar e pelos gelos voláteis que se evaporam do seu núcleo. Em setembro, 3I Atlas surpreendeu os astrônomos ao alterar a coma de um vermelho apagado para um verde vibrante. Uma mudança que indicava algo fora do comum a decorrer no interior da sua envolvente em expansão. A dimensão da coma era difícil de conceber, estendendo-se quase a meio do diâmetro do Sol, com mais de 600,000 quilômetros de largura. Não se tratava de uma ilusão fotográfica ou de um erro de exposição. O brilho verde era autêntico, e exigia uma interpretação. De forma convencional, cometas verdes devem a sua tonalidade ao carbono diatônico C2, que floresce nas bandas do cisne perto de 510 nanômetros ao ser atingido pela luz solar. Contudo, enquanto espectroscopistas analisavam dados do Gemini, VLT e JWST, as linhas de emissão C2 esperadas ausentavam-se por completo. Sem bandas do cisne, sem indício da assinatura clássica de carbono, mesmo com o aumento da luminosidade da coma. Em vez disso, os espectros indicavam um agente diferente. As leituras de agosto do JWST mostravam uma relação CO2 para H2O de cerca de 7,6, um valor excepcional muito superior ao de a maioria dos cometas do Sistema Solar, onde a água geralmente predomina. Esta descoberta desviou o foco para o oxigênio atômico, em particular a emissão proibida OEA5. 577 angstroms. Esta linha verde surge quando a luz solar e eletrões energéticos decompõem moléculas de CO2 e H2O, libertando átomos de oxigênio que emitem fotões verdes ao relaxar de um estado metaestável. Na coma densa e rica em CO2 de 3I Atlas, o ultravioleta solar e os fotoelétrons atuam como catalisadores, transformando a zona numa fábrica de emissão OI verde. Experiências laboratoriais e estudos prévios de cometas corroboram este mecanismo. O processo da luminescência verde no cometa 3I Atlas eleva essa dinâmica a níveis inéditos. Mesmo a 2 unidades astronômicas do Sol, as condições favorecem que este mecanismo prevaleça, superando o contínuo disperso pela poeira e gerando o brilho esverdeado fantasmagórico que agora caracteriza a sua silhueta. Outras hipóteses foram examinadas. Equipes procuraram vestígios de fluorescência de cor, dispersão de poeira e efeitos plasmáticos raros. Contudo, a ausência de cor e o espectro de poeira inalterado tornaram-nas improváveis.
O debate decorreu em tempo real, com os investigadores a partilharem espectros brutos e scripts de calibração, analisando cada novo conjunto de dados em busca de indícios de C2 ou outras cadeias de carbono. Ainda assim, o consenso recaiu no oxigênio atômico como principal responsável. O momento foi decisivo. A fase verde surgiu precisamente quando a emissão de CO2 aumentou e o cometa ultrapassou o limiar onde a radiação UV solar pode decompor eficientemente as moléculas na coma em expansão. A doutora Lena Sato, espectroscopista principal da equipa do JWST, comparou o desafio a perseguir um alvo em movimento com uma personalidade mutável. Cada espectro registrava um sistema em constante mudança, onde a química e a física se entrelaçavam numa escala pouco comum. A falta de C2 não representou um revés. Foi uma pista de que o 3I Atlas funcionava sob regras distintas das dos cometas do Sistema Solar. O brilho verde tornou-se a sua marca registrada, um sinal da química interestelar e de uma antiga formação no berço de outra estrela. O enigma persiste. À medida que a coma evoluía e as sondas em órbita de Marte se preparam para novas observações, a caça por linhas espectrais definitivas de C2 ou algo mais exótico prossegue. Cada medição pode esclarecer se o 3I Atlas é mero um cometa levado ao limite ou um mensageiro de segredos oriundos para lá da nossa vizinhança solar. A questão seguinte é, como influencia esta química a estrutura do cometa? E o que pode a anticauda revelar sobre as forças que moldam este visitante alienígena? Um rastro invertido de poeira solar corta a coma do 3I Atlas, contrariando a imagem clássica de uma cauda de cometa. Em vez de se estender para longe do Sol, esta anticauda aponta diretamente para ele, visível tanto nas imagens do Hubble como nos telescópios terrestres. A explicação habitual, um efeito de projeção quando a Terra atravessa o plano orbital do cometa, não se aplica. A geometria não bate certo, e a durabilidade da anticauda ao longo de semanas sugere uma origem mais profunda. Físicos de plasma e dinamistas concentrarão-se nos mecanismos subjacentes. O 3I Atlas é dominado por dióxido de carbono, não por água, e a sua desgasificação é altamente irregular. A luz solar incide no núcleo num ângulo acentuado, impulsionando jatos de gás e poeira, maioritariamente do lado voltado para o Sol. Esta atividade assimétrica impulsiona grãos de poeira maiores para fora, mas não de forma equitativa em todas as direções. Os jatos mais intensos ocorrem onde a insolação é máxima, prolongando uma linha de condensação mais para o Sol do que nos cometas típicos. Os grãos ejetados ao longo deste eixo são maiores e mais lentos, capazes de resistir à pressão de radiação e ao calor por períodos mais longos. O resultado é uma anticauda física real, um arco de grãos massivos que pode perdurar por dezenas de milhares de quilômetros antes de se sublimarem por completo. Os modelos apontam que estes grãos têm pelo menos 10 microns de diâmetro, suficientemente pesados para contrariar o vento solar e manterem o trajeto em direção ao Sol. A sua longevidade depende do tamanho e da composição. Embora o gelo de dióxido de carbono se dissipe rapidamente, grãos misturados com material mais escuro e menos volátil podem sobreviver o suficiente para formar a estrutura observada. O brilho da anticauda diminui exponencialmente ao longo do seu eixo, alinhando-se com o esperado quando os grãos são progressivamente destruídos pela luz solar, e não apenas dispersos no espaço. As forças eletromagnéticas introduzem maior complexidade. À medida que a coma se expande, torna-se um laboratório para interações plasmáticas. Grãos de poeira carregados interagem com o vento solar e o fluxo próprio do cometa, gerando correntes estreitas e picos que podem deformar a anticauda. No entanto, no caso do 3I Atlas, a principal característica invertida é impulsionada pela sobrevivência dos grãos e jatos anisotrópicos, não por efeitos plasmáticos exóticos. A cauda iônica, moldada pelo campo magnético interplanetário, aponta para longe do Sol como previsto, nitidamente separada do percurso da anticauda. Alguns especularam sobre causas não naturais, como estruturas artificiais, plasma auto-organizado ou até tecnologia interestelar, mas os dados não as corroboram. Todas as características encaixam nos limites da física cometária conhecida, embora levados aos extremos pela química e atividade únicas do cometa. O Dr. Rafael Ortiz, físico de plasma da campanha das sondas de Marte, resume-o assim: se procuras prova do extraordinário, deves primeiro eliminar o ordinário. Até agora, a anticauda é um triunfo da mecânica natural.
o verdadeiro teste ainda está para vir. Enquanto o Trace e a Atlas contornam o Sol e as sondas de Marte recolhem dados, os modelos de tamanho dos grãos, anisotropia dos jatos e acoplamento plasmático enfrentarão o seu maior escrutínio. Se a anticauda se desvanecer ou fragmentar conforme previsto para grãos impulsionados por dióxido de carbono, o argumento a favor de uma origem natural reforça-se. Caso contrário, pode emergir nova física. Após o periélio, o Trace e Atlas entra na sua fase mais imprevisível, onde os cientistas dividem-se em grupos, cada um com uma perspectiva distinta sobre o que virá a seguir. Alguns preveem um declínio gradual, com o brilho a diminuir à medida que os gelos voláteis se esgotam e a coma se contrai, restando apenas um vestígio tênue a vaguear para fora. Outros alertam para um último surto, um aumento repentino de luminosidade provocado por bolsões frescos de dióxido de carbono ou pelo colapso abrupto do núcleo, semelhante ao destino de cometas que se fragmentaram sob a pressão solar. Uma terceira hipótese paira em todas as análises dos dinamistas: a desintegração. Se o núcleo for tão poroso e rachado como indica a sua atividade errática, o periélio poderá significar a sua ruptura, espalhando pedaços que elevariam temporariamente a curva de luz antes de se dissiparem no vazio. A doutora Mara Valente, dinamista de cometas que segue o fenômeno, caracteriza as próximas semanas como um teste de ruptura para todas as teorias sobre os viajantes interestelares. As simulações do seu grupo delineiam dezenas de cenários, cada um ligado a indicadores específicos. Uma diminuição suave no brilho sugere uma simples desgasificação. Saltos irregulares ou quedas abruptas podem assinalar fragmentação. Uma coma verde persistente após o periélio indicaria reservas profundas de gelo rico em dióxido de carbono, enquanto uma mudança rápida de cor para vermelho ou azul poderia revelar o esgotamento dessas camadas voláteis. Os riscos estendem-se para lá do destino de um único cometa. O 3 segundo Atlas é uma sonda vinda de outro sistema estelar, que transporta química e estrutura formadas numa creche distante. O seu comportamento põe à prova os limites da física cometária, como os gelos profundos resistem à viagem interestelar, como a poeira e o gás interagem com o vento solar, e se os nossos modelos conseguem prever os ciclos de vida de objetos que passam milhões de anos entre estrelas. Cada resultado de declínio, surto ou fragmentos que alimenta dados nos modelos de defesa planetária, aperfeiçoando a forma como monitorizamos e interpretamos novas chegadas que um dia poderão representar uma ameaça real. Ideias especulativas, desde sondas artificiais a plasma vivo, mantêm-se na periferia. Não há evidências até agora que as sustentem, mas o método científico exige cautela. Toda anomalia deve ser verificada contra explicações naturais antes de recorrer ao extraordinário. O sobrevoo de Marte e a janela do periélio criam um laboratório raro, onde as previsões dos modelos podem ser avaliadas face a eventos reais e onde as fronteiras entre o conhecido e o possível são postas à prova em tempo real. Marcos-chave já estão assinalados nos calendários. Lançamentos de dados do orbitador de Marte no início de outubro, periélio a 29 e 30 de outubro, e o regresso das observações baseadas na Terra em novembro. As próximas semanas determinarão quais modelos resistem e quais precisam de ser reformulados. Por enquanto, a história do TRI e Atlas é um experimento vivo a desenrolar-se a velocidades interestelares. Com cada nova observação, surge a oportunidade de vislumbrar a física de mundos para além do nosso. Mesmo com os melhores instrumentos, alguns visitantes cósmicos deixam mais interrogações do que respostas.